bem-vindos, boa noite. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês para mais um Evangelho no Lar. Hoje, sendo transmitido pela nossa Rede Amigo Espírita, Canal 5 e também TV SEI, direto aqui da Federação Espírita Paraibana, com a presença dos nossos irmãos, a Franz Medeiros, que é aqui da Federação, e o Stanley, que é do nosso Leopoldo Cirne, um centro muito querido por nós também. Antes de mais nada, gostaria de pedir para que vocês também pudessem colocar a água para fluidificar nesse momento, que pegasse o Evangelho. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 18, no item 1 e 2, tá? E para que a gente possa começar entrando em sintonia com o mais alto, eu peço para a Francis fazer a nossa prece inicial, para que a gente possa iniciar esse estudo no lar. Então, ligando-nos com o alto, rogamos ao Pai de misericórdia e bondade infinita, a nosso divino Mestre, Príncipe da Paz, Jesus, que possa, nesse momento, junto com os mentores desta casa, vinculados a esse trabalho de compartilhamento do estudo do Evangelho na seara do amor, nós rogamos a Ti, divinos Mestres da Luz, que possa nos inspirar, que possa trazer a cada membro que está neste momento ligado nesta atividade, vendo essas reflexões, que eles possam ser amparados pelas energias do nosso Pai Eterno. E que esses ensinamentos, essas sementes de luz brotadas do Evangelho de Jesus, elas possam adentrar no íntimo de cada um de nós. Que a misericórdia do Senhor possa estar conosco neste momento. Que assim seja. Assim seja. Já anunciando para vocês o capítulo 18, como a gente falou mais cedo, enquanto que você vai abrindo o seu Evangelho, é importante que agora essa mensagem, você que gosta de interagir com o nosso Evangelho lá, deixe os comentários abaixo dos nossos canais, sejam eles no YouTube ou na própria TV SEI, que aí a gente vai acompanhando para vocês as dúvidas, enfim, algum comentário que vocês tragam a respeito do capítulo, tá bom? Para que a gente possa começar o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar a bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feitos muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai-o para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está em Mateus 22, 1 a 14. Quando a gente olha essa menção direta, parece uma coisa assim muito cruel, né? É repleto de crueldade, se a gente parar para pensar. Aquele rei que festeja e as outras pessoas que não vão, né? Uma análise mais fria.
ainda há daqueles que se incomodem, que matam aqueles que foram anunciar, né, o convite do rei, que seria um ato extremo. E depois há o convite para as pessoas alheias, né, que estavam alheias na rua e que decidem ir, e essas pessoas ainda serem cobradas à altura do evento, né, está à altura do evento. Tudo isso parece muito, da primeira vez que a gente lê, muito estranho. E aí, se a gente não tiver o desdobramento e o cuidado do uso da palavra na parábola, né, da forma com que ela foi construída, a gente fica só com as palavras. E aí que está o problema, né, quando a gente tende a ver as parábolas apenas pelas palavras que ali estão e não pelo significado que aquilo ali trazia, né? Vou continuar o texto, mas se vocês quiserem em algum momento fazer algum comentário, vocês podem estar, tá bom? Então, seguindo no item 2, o incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvidas imagens, mas ainda assim nisto se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e os caráteres do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas vezes ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude os hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seu campo e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservavam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus, e então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra, como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado do sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu do mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a expandir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingia mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus
enviado para os chamados, para os chamar à obediência da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e os imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade toca principalmente os fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer que, de modo, a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer ser cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, sobre a condição expressa, estar vestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras. Fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. É um banquete. É um banquete, realmente. Quer começar, Francis, com uma observação nessa primeira parte? Na realidade é bem isso, né, que a gente se sente quando a gente lê e consegue adentrar, pela expressão do Kardec, em toda essa história que ele nos possibilita. Porque, como você disse, quando a gente pega no primeiro momento a parábola, a gente tem uma compreensão muito restrita, né, para as questões pessoais. E aí, quando Kardec vem e faz essa explanação histórica com relação a quem seriam esses convidados, né, esses servos que foram designados, né, para fazer esse convite, certamente servos por estarem mais próximos, né, desse pai que oferece essa boda, né, esse rei que oferece essas bodas de seu filho, né, ao seu filho, essa festividade, né, e aí a gente fica surpreendida realmente com a leitura e parece que outra compreensão vai se adentrando na gente, na capacidade de entender essa passagem e de cada vez de ler tendo uma compreensão mais diferenciada, mais dentro do movimento da doutrina espírita, né? A compreensão dessa essência maior, que extrapola a questão física, né? Essa questão pequena ainda desse reinado físico, desse festim, dessas bodas, né? Que também seriam físicas e não espirituais. Então, realmente uma festividade que a gente tem de agradecimento por uma parábola ela tem um conceito assim que nos traz tanta forma de repensar a vida, a existência e as oportunidades inúmeras que nos são concedidas o tempo todo, né? Os convites que são feitos, quer dizer, as pessoas que vêm ao alcance de todos, né? Até hoje, esse festim de bodas ele acontece diariamente na nossa vida, essa expressão de bondade, da generosidade divina, de nos estar oportunizando esse encontro com Ele, né? Porque é Ele que faz o convite. E tem uma alegoria, eu acredito que uma análise também pessoal muito grande. O primeiro momento, se a gente separa, né, essa interpretação tão bela, né,
e que nos mostra o quanto limitado a gente ainda está para compreender toda uma razão, né, de acontecer, a nossa atual situação, né, a necessidade da gente sempre se olhar, sempre se analisar, né? Se Jesus e os outros eram tratados como servos e nós somos os convidados, nossa, que belo, né? Mas ao mesmo tempo tem a reflexão, né? A gente ainda não está a serviço, a gente ainda precisa acreditar, ter o contato, né? E a alegria dessa espera, né? Um pai que sabe que é quase aquela frase que é um jogo que a gente já sabe que vai ganhar no final, né? É uma batalha que a gente já sabe o resultado final e ainda assim a gente tenta desacreditar nesse sucesso, né? Desacreditar no nosso próprio potencial de chegar, né? E de acreditar que o abandono dessa materialidade, como é mais uma dessas parábolas que nos mostram a vida espiritual, né? Nos mostram a beleza de estar, né? na pátria que nós pertencemos, né? É a questão do abdicar, né? A questão de estar preparado para fazer essa transição e olhar a encarnação como esse estágio valoroso, né? Estágio onde a gente tem que dar sentido às oportunidades, agradecer pelas coisas que assim possuímos, as coisas que temos contato, né? Buscarmos o nosso melhoramento, mas a certeza de que é um imóvel alugado, que os bens vieram com o imóvel e estão ali, eu tenho que cuidar do melhor, mas eles não me pertencem, eles não podem ser maior, né? O medo de abandonar aquilo que pra gente aqui já é maravilhoso, as nossas paisagens, né? A nossa ambientação aqui parece ser tão mais pertencente, tão mais real, tão mais concreta, né? E aí vem uma bela mensagem como essa para nos trazer um desconforto inicial e, nossa, que rei é esse que se compara ao reino dos céus? Não quero ir. Não quero ir, é muito rude para a minha realidade. E depois a gente vê que rude é a nossa visão em relação ainda é limitado. Né? Stanley, você quer fazer algum comentário? Bom, pelo fato de utilizar-se Jesus da linguagem metafórica, isso evidencia de forma inconteste a sabedoria que integra aquele espírito luminoso. Não em vão é o nosso modelo, porque através de gestos simples nos faz diuturnamente convites para que possamos promover, através do autodomínio, uma ascensão do ponto de vista espiritual. E nada melhor para esse contexto de reflexão do que refletir sobre as parábolas. Porque se Jesus tivesse delimitado a fala no contexto histórico, já sofreria os efeitos da análise diacrônica, ou seja, não, isso aqui foi porque naquele tempo era assim. Quando tomamos contato com a parábola na forma como a do festim das bodas, percebemos de imediato que este preparo que nos qualifica na condição de servos laboriosos na obra divina é justamente a túnica. Por quê? Porque no momento em que ele convida quem está despido da túnica a retirar-se do ambiente, na realidade aquilo só pode ser olhado pelo viés rude se for através da interpretação literal, que no decurso do tempo já se apresentou como das mais pobres para o ser humano. Mas quando percebemos nesse contexto que não é um convite de forma rude a retirar-se do recinto, mas tão somente um alvitre a iluminar a sua consciência de que para estar você sentado à mesa naquela festa é preciso que o seu espírito já detenha valores que assim possibilite, você se enche de boas energias e conclui: depende exclusivamente de mim. A túnica eu não poderei comprar em lugar algum. Só eu serei capaz de bem confeccioná-la. E só poderei fazer se estiver cônscio do desafio que me foi imposto no momento em que Deus me criou e me concedeu a possibilidade de, através do livre-arbítrio, delinear e trilhar esse caminho. Então, o que me fascina na linguagem de Jesus é que ela se perenizou
em virtude de poder ser acompanhada, independente do tempo, por quem quer que seja, porque ela guarda nexo com o grau evolutivo e não propriamente com o tempo delimitado no espaço. Até porque essa relatividade também do tempo, né, que nós já sabemos que não se torna apenas uma variável, né, a espiritualidade ela tem uma noção de tempo que nós temos aqui ainda muito diferente, né, tempo de avanço. E essa observação que você colocou em relação à literatura, né, a forma com que ele se colocou, traz a dimensão de que ele já compreende muito além daquilo que a gente compreenderia apenas historicamente, né? E mais uma vez, sabendo que algumas palavras que a espiritualidade nos manda através das obras, e isso aparece muito em Allan Kardec, né? Ela não está à altura do que aquilo quer expressar. Então, ele muitas vezes diz dessa nossa limitação, né? De definição ainda muito pequena, né? A gente ainda não conseguiu expandir suficientemente a ponto da gente conseguir entender a essência, né? E não limitar a palavra. E aí Jesus ele tem essa ideia muito elaborada, né? Como o Stanley colocou, mas aí tem umas outras frases que a gente não poderia deixar passar. Que aí ele termina assim: com pouco se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Quando ele fala, e a gente usa muito essa frase, né, no nosso dia a dia, muitas vezes nem consegue remeter mesmo a que parábola ela pertence, mas a gente faz isso até de uma forma vulgar, né? Quando a gente está utilizando isso no nosso dia a dia, às vezes a gente fala essa questão como uma oferta, né? Ah, estamos aqui hoje no Evangelho, quantas pessoas estarão conosco, sintonizadas? Ah, a gente tem uma mania de depreciar muito a ordem evolutiva das coisas, né? Ah, nem todo mundo está ao alcance disso e assim a gente se coloca de uma maneira até um pouco isso de forma bem particular, né? A essa colocação de forma bem particular, mas me parece um pouco não contagiado por essa alegria do festim, não pela alegria de dizer eu irei convidar mais, né? Eu tenho hoje uma dimensão através do Evangelho que é um consolo, isso daqui nossa, é um bálsamo dentro das nossas feridas, né? Dentro das nossas necessidades. E aí a gente identificar que esse mesmo bálsamo ele pode ser sim estendido para mais pessoas e que elas não vão se negar a isso. A gente sabe disso, né? O corte não é nosso, porque nós estamos ainda em grau até de também estar negando e nem sabe que nega, né? Eu não sei se me fiz clara. Mas quando a gente fala desses chamamentos, eu só queria particularizar que nenhuma religião, aqui nós não defendemos a doutrina espírita como aqueles que já estão escolhidos, esses que, né, dentro dos chamados ouviram, porque isso é como o Stanley falou, é o tecer da própria túnica, né? É o estar se preparando intimamente para este encontro, e esse encontro com a própria natureza espiritual que nos pertence dentro da pátria, né? Dentro dessa harmonia que nós configuramos na criação humana. Então, aqui a gente não defende o posicionamento religioso, e sim esse despertar maravilhoso que nós já viemos com a sementinha, né, do amor do Cristo e com as suas leis morais dentro de nós, para que a gente possa fazer germinar, né, brotar, ter as ferramentas necessárias para ir tecendo. E é graças a essa semente, graças a essa unidade que pertence a cada um de nós dentro das nossas individualidades, que todos nós temos condição de fazer brilhar, independente do contato com as palavras, porque ele está numa vivência interior, né? Essa realidade aqui nos favorece no momento do conhecimento, né? O conhecimento aplicado, ele nos torna, com a sabedoria da experiência compartilhada, nos torna mais aptos ao sucesso. Mas a experiência interior, e assim o leigo, aquele que muitas vezes interpretados aqui na passagem como aquele que estava no caminho, né? Aqueles que ele coloca como bandido, né? Os bons e os maus,
que aos nossos olhos seriam aquelas pessoas que talvez não tivessem o contato com essas verdades, mas que muitas vezes ela pode estar exercendo no seu coração esse tear, né? Dentro das suas experiências encarnatórias tão mais vivas, que lhes dariam todo o direito de serem os escolhidos, né? Dentro desse chamado, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, né? O nosso tempo, infelizmente, ele é bem curtinho para a gente compartilhar, mas fica sempre a mensagem para reflexão, né? O Evangelho, ele tem mensagens que tanto pode nos esclarecer, né, os problemas que passamos atualmente, como também nos trazer esse equilíbrio, essa paz, pela sintonia dos nossos irmãos, né, superiores que nos acompanham, que nos assistem, e esse momento ele é recheado disso, né, para vocês e para a gente aqui também. Então, queria agradecer ao Antônio da técnica, aos meus amigos aqui presentes pela oportunidade deste Evangelho, e queria pedir ao Stalin para fazer a prece final, para concluir o nosso trabalho, desde já agradecendo a sua participação, a sua audiência e convidando você para o nosso próximo Evangelho, novamente às quintas-feiras. Senhor, nós renovamos os nossos agradecimentos pela oportunidade que nos é legada de estarmos a refletir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, irmão, que dissemina o amor incondicional como meio para alcançarmos estágios mais avançados nesse processo de desenvolvimento. Nesse sentido, nós te pedimos também, sobretudo na percepção da nossa condição menor, que os teus fluidos, que as tuas luzes possam alcançar a cada um de nós, não só os aqui presentes, mas todos aqueles que possam destinar apenas alguns segundos e ainda que em silêncio a realizar uma prece, a fim de que nós possamos vibrar por todo esse contexto no orbe terreno, que tanta inquietude tem suportado através da rebeldia dos nossos irmãos, que não se convencem que a vida não termina com cerrados olhos para a carne, mas continua pluralidade de mundos e existências afora. Então, é nesse sentido que nós te agradecemos a oportunidade mais uma vez e pedimos, permanece conosco sempre, Senhor.